Então, muito bom dia a todos. É mais uma vez uma grata alegria, uma grande satisfação estar aqui no Ceia, nesta manhã ensolarada de domingo, um pouquinho fria. Mas falam que vai esfriar mais, né, na próxima semana. E com a benção de Deus, com a graça de Deus, a gente está aqui novamente reunidos para falar de Jesus. Por favor. Bom dia. Bom dia. E sempre que dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, se não ele, mas com certeza seus mensageiros de luz, seus anjos espirituais estarão presentes. É isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos, e por isso estamos aqui, para louvar a Deus, para agradecer ao Pai Celestial por tantas bênçãos que recebemos e nem percebemos. E esse é um momento bom, maravilhoso, onde podemos nos dedicar a esse pensamento sintonizado com a espiritualidade. A mesma espiritualidade que já prepara esse ambiente, a mesma espiritualidade que tem o seu ambiente também do outro lado, mas que com certeza está conosco aqui neste momento. Vamos começar desenvolvendo um tema, o tema é ser bom. Mas para a gente falar sobre ser bom, a gente vai fazer um caminho, e esse caminho vai forçar da gente, afinal é domingo de manhã, né? Dá para forçar um pouco do nosso raciocínio, do nosso entendimento lógico. Vamos começar falando lá atrás de Jesus, há 2000 anos, numa das andanças, das passagens de Jesus pela Judéia, pela Galileia. E aí, certa vez, por volta de meio-dia, um sol danado, ele para junto com os seus discípulos para beber uma água, enquanto os discípulos iam até a cidade de Sicar, e ele para então para descansar próximo a um poço conhecido como Poço de Jacó. Essa passagem está em Marcos, está em Lucas, e é muito interessante essa passagem porque ele se senta e fica aguardando ali os discípulos que foram até a cidade, e nisso chega uma mulher, uma samaritana. Jesus, naturalmente, era judeu, e naquela época, conversar um samaritano com um judeu era algo que impensável, ainda mais uma mulher, né? Pensemos então numa mulher, ela chega até o poço, joga o seu balde lá e começa então a tirar a água, e Jesus vira-se para ela e diz: dá-me de beber. Ela olha assim: tu és judeu, como conversa comigo, como me pede, dá-me de beber? Aí Jesus diz: se soubesses dos dons de Deus, receberia a água viva. E ela fala: que água viva é essa? Eu também quero desta água viva. E aí Jesus diz uma frase muito marcante. Eu preferi transcrever ela, e diz assim: quem beber desta água terá sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Jesus mostra aqui e fala para ela que quem bebe da água do poço de Jacó vai ter sede de novo, da mesma forma que nós bebemos e temos sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que água será essa? Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte
a jorrar pela vida eterna. Vamos entender essa água naquele contexto. E eu gostaria de ter essa água dentro de mim. E Jesus, em várias passagens, nos fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de Jesus. Ok, isso nós sabemos. Mas o que é chegar a Deus através de Jesus? Como nós podemos fazer para chegar a Deus através de Jesus e receber essa água que vai nos iluminar como uma fonte a jorrar pela vida eterna? Quando nós observamos Paulo, depois de Jesus, quando Paulo prega a boa nova do Cristo na Ásia, naquela ocasião, em um dos Atos 19, Atos aos Atenienses, a carta aos Atenienses, Paulo fala assim: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus vivemos, nos movemos, existimos. Aí a gente vai pensar também, um pouco mais recente, já na doutrina espírita, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, quando ele fala do fluido cósmico, hausto do Criador. Então, André Luiz vai nos dizer assim, que nesse fluido cósmico, hausto do Criador, força eterna do Todo-Poderoso, ele nos diz que constelações e sóis, seres vivem como peixes no oceano. Ou seja, André Luiz nos passa uma imagem de que todo o entendimento nosso de energias, de galáxias, de constelações, de sóis, de seres, tudo o que existe no universo está imerso no hausto do Criador. Está imerso na força do Criador, do todo sábio, como peixes no oceano. Então, se nós pegarmos essa frasezinha, esse final da frase de André Luiz, como peixes no oceano, e voltarmos a 2000 anos, nós estamos falando mais recentemente, nos anos já do século XX, André Luiz, mas voltarmos a 2000 anos, vamos juntar, quando Paulo fala, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, e aí a gente completa, como peixes no oceano. Pegamos a visão, o entendimento dos ensinamentos e dos exemplos do Cristo à luz da doutrina espírita. Isso é bom porque a gente atualiza 2000 anos. Entender há 2000 anos como as coisas funcionavam, a gente traz isso para cá. Então, juntando Paulo e juntando André Luiz, a gente tem uma imagem de em Deus vivemos, nos movemos e existimos como peixes no oceano. E aí nós vamos ter uma outra frase de Jesus que complementa isso e dá uma fechada nesse raciocínio, que é Deus está em nós, Deus está entre nós, Deus está à nossa volta. Deus está aqui. Deus está em tudo que nós estamos vendo ou não vendo, em todos os lugares, onisciente e onipresente. Isso nos deixa muito tecnicamente, de forma lógica, que Deus está em todos os lugares. Deus não está longe. Eu não preciso morrer para encontrar com Deus. Ele está aqui, está do meu lado. Fluido cósmico. Vamos entender o fluido cósmico, né? Porque a doutrina espírita, nós
somos espíritas, estamos no centro espírita. A doutrina espírita fala muito sobre fluido cósmico. O que é fluido? Afinal, é fluido ou é fluido? Fluido ou fluido cósmico? Vamos pensar num botijão de gás. Botijão de gás, a gente abre a válvula, a gente pode dizer que o fluido está fluindo. O fluido, porque o gás é um fluido. O fluido, se nós deixarmos a válvula aberta, o fluido vai escapar. Então, o fluido está fluindo, fluido. O fluido está fluido. Mas dá mesmo assim uma confusão. E a gente fala o seguinte, bom, o que gás é? Bom, gás é uma forma de energia. Esse fluido cósmico, e quando a gente olha em André Luiz, ele fala força do todo sábio. Força é energia. Depois vem aqui os nossos cientistas no século XX, principalmente Einstein, com a teoria da relatividade, e fala que matéria e energia se transformam. Tudo se cria, tudo se transforma. Ou seja, ora é matéria, ora é energia. Nós pegarmos uma madeira, ela é matéria. A gente queima ela, energia. Aquilo se transforma. Fluido cósmico é uma energia. Quando eu imponho as mãos, como numa sessão de passe, sobre alguém, eu estou transmitindo fluido, energia. Quando eu tomo uma água fluidificada, eu estou tomando uma água energizada, energia. A palavra energia não existia na época de Allan Kardec, nos anos de 1857, quando foram escritos os livros da codificação espírita. Não existia energia. A palavra energia ela só se tomou conhecida na década de 50. Então, a gente vê muito sobre fluido, e dá um pouquinho de nó na cabeça. Fluido cósmico, fluido universal, fluido vital. Mas a gente pode pensar isso como uma energia. Então, nós podemos dizer que o fluido universal, que está em todos os lugares, e que é o hausto, a inteligência suprema do próprio Deus, é uma energia que está à nossa volta. Uma energia das mais variadas energias possíveis. Mas é uma energia. É algo do Criador que está em todo esse universo. Eu me lembro de um caso que eu gosto de citar, que certa vez o meu filho estava doente, e eu devo já ter citado ele aqui, essa passagem, mas eu me lembro que tamanha era a minha preocupação com ele, e a minha afetividade, aquele sentimento, porque ele era muito tarde, meia-noite, 1h da manhã, ele estava vomitando muito, não tínhamos o que fazer, levar ele para o hospital, enfim, era uma coisa bem complicada naquele momento, e eu resolvi dar um passe nele. E eu não sei dar um passe, né? Eu sempre tive uma dificuldade grande de lidar com isso. Mas eu me lembro que eu, deitado, eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele, a minha esposa estava aqui no meio deitada, eu estiquei o braço, ele estava do lado de lá, ele era pequenininho, devia ter 5, 6 anos, coloquei a mão na cabeça dele. Eu acho que numa dessas, eu dei uma cochilada, assim, muito leve, deve ter sido algo muito sutil, que permitiu que o meu espírito se libertasse, assim, desse espaço para receber esta energia. E olha que era uma energia. A visão, o sentimento claro que eu tenho, a percepção clara, era algo que entrava nessa região minha, passava por este braço e saía na cabeça dele. Mas era exatamente o sentimento de você colocar um dedo numa tomada elétrica.
Por isso, quando eu falo essa energia, eu falo com muita convicção de quem experimentou essa energia em algum momento, nem que tenha sido uma única vez. Essa energia, ela saía assim, vibrava, parecia que minha mão batia. Deve ter durado 2 segundos, 3 segundos. Eu sei que meu filho dormiu dali até meio-dia do dia seguinte, e a hora que ele levantou não tinha mais nada. De fato, esta energia que está aqui naquele momento me atravessou e passou por ele. Muito bem. Mas eu nunca mais consegui reproduzir isso. Era um sentimento de amor, de compaixão, de preocupação com ele, que eu nunca mais consegui repetir. Nunca mais nunca mais senti. E às vezes a gente observa que as pessoas nos pedem: ai, faz uma oração pelo meu filho. Ai, vou levar o meu filho para tomar um passe. Quando nós, familiares, estamos ligados a essa afetividade, mesmo que não nos consideremos médiuns, ou mesmo que não estejamos em um centro espírita, mas fazer uma prece e colocar as mãos sobre alguém que precisa para acalmar, é algo que tem uma ligação bioenergética com esse espaço energético, mas com toda uma afetividade. Então é muito melhor uma mãe que ama o seu filho fazer uma prece, impor as mãos e rezar por ele, do que eu, por exemplo, que não conheço aquela família dentro de um centro espírita. A força, o gerador, o motor que faz essa energia girar é muito maior. Como diz Chico Xavier falava, amor de mãe arromba as portas do céu. Muito bem, então nós sabemos que esse universo está permeado desta energia que a gente pode pegar para nós. Eu quero essa energia para mim. Médiuns passistas aqui do centro, vocês são médiuns passistas, às vezes você dá um passe em uma pessoa que está aqui, e ela sai aqui do centro e diz assim: não senti nada. O colega dela, o amigo que estava sentado do lado, pelo mesmo passista, se sente absolutamente flutuando. Ai, até minhas dores sumiram. Nossa, quando ela impôs a mão, o meu corpo vibrou. Um sentimento, algo que eu recebi, que a hora que eu abri os olhos eu estava tonto. Eu precisei me acalmar. Por que que naquele primeiro que recebeu o passe, o sentimento foi tão pífio? Nada, não senti nada. E o outro, então, recebeu uma energia absurda. Porque nós precisamos estar aptos para receber essa energia, né? Buscar essa bênção. Então, quando Jesus fala, pegar a frase dele: quem beber desta água do poço de Jacó, terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, imagina essa água à nossa volta, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Eu quero essa água que está à nossa volta, essa energia, esse Deus, esse Pai Criador está aqui. Eu quero mergulhar nele. Alguns falam: eu não quero mergulhar não, um balde só de água é o suficiente. Não, me dá um copo só. Ou então pega um copinho. Só quero um copinho. Não, eu quero mergulhar. É muita bênção. Quando a gente fala bênçãos de luz, está tudo à nossa volta. Eu quero me abrir, eu quero sentir a energia de Deus atravessando o meu corpo, curando o meu perispírito e automaticamente curando o meu corpo físico, corrigindo o meu perispírito, equilibrando o meu perispírito, curando o meu corpo físico. Deixe passar.
Numa outra passagem, Jesus fala em João, capítulo 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu quero ir a Jesus e beber dessa fonte que ele fala. Porém, onde eu anotei, eu fiz uma anotação, eu queria falar. Como transformar o Evangelho de Jesus, é a nossa pergunta. Como transformar o Evangelho de Jesus, a água da vida, a energia que nos envolve, dentro de mim, de tal forma que se faça em mim uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Como fazer o que Jesus fala para a samaritana? Ter essa fonte de água, ter essa fonte de luz, ter essa fonte de bênçãos, ter esta fonte de energia a jorrar dentro de nós pela vida eterna. E aí a resposta para isso é o tema da palestra de hoje, que agora nós chegamos quase no final da palestra. Ser bom. Eu quero receber. Seja bom. Eu quero me abrir para essas bênçãos de luz. Seja bom. Tem uma passagem de Jesus que vocês conhecem, todos nós conhecemos, linda, que é um exemplo desse se abrir, que é o exemplo de receber essa energia. Muito, 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 muito além das minhas mãos sobre a cabeça do meu filho Gustavo. Muito além. É a passagem da mulher que tinha um ciclo de sangue que durava 12 anos. Havia 12 anos. Essa mulher conta-se no Evangelho, ela havia 12 anos que tinha um ciclo menstrual perpétuo, não parava. E naquela época, há 2000 anos, a mulher que estivesse em seu ciclo menstrual era considerada uma mulher imunda. Ninguém poderia chegar perto dela. Ninguém poderia tocar nela e ela não poderia tocar em ninguém. A mulher da época de Jesus que estivesse em seu ciclo menstrual era considerada uma mulher imunda. E ela já estava nisso há 12 anos. E não conseguia se curar. Não tinha jeito de se curar. Já tinha passado por médicos e não tinha jeito de se curar. Todos conheciam e ela não podia nem sair de casa. Imaginem uma condição humilhante de uma mulher doente, porque era uma doença, há 12 anos, de um ciclo que não parava de sangrar. Pois ela então ouve que Jesus iria passar por lá, pela cidade onde ela vivia. E ela fala, eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso tocar, nem que seja as vestes de Jesus, porque eu vou me curar. Força da fé. E aí, não é só a fé, mas são 12 anos de dobradura de alma, de dor, de sofrimento, que vai fazendo com que essa mulher perceba que agora chegou a vez da salvação. E ela, então, tenta chegar perto de Jesus, mas vocês imaginem Jesus andando, e aquele monte de gente, aquela multidão em volta, e ela precisa chegar, e ela nem pode chegar perto das pessoas. E ela vem se arrastando no meio dos homens, aquele monte de gente, Jesus andando, um empurrando o outro, e ela toca na borda da veste de Jesus. E conforme ela toca, Jesus fala, quem me tocou? E os discípulos, Senhor, pelo amor de Deus, né? Essa bagunça aqui, todo mundo empurrando, um empurrando, outro empurrando, quem me tocou? Aí ele diz, alguém me tocou.
porque de mim saiu virtude, em um dos evangelhos. De mim saiu energia, de mim saiu poder. Ela encosta e ela recebe. E ela se cura. Só de encostar nas vestes de Jesus, ela se cura. Muito bem, também quero. Também quero encostar nas vestes de Jesus e ser curado dos meus males, dos meus defeitos, dos meus erros, das minhas fraquezas, dos meus problemas espirituais, enfim. Como me deliciar, como receber esta maravilha da água que jorrará em meu coração pela vida eterna. Ser bom. E o que é ser bom? Bom, vamos começar lá de trás. Lá atrás, quando a gente aprende as coisas, que seja no centro espírita, ou na igreja católica, ou na evangélica, não importa onde, ou pelos pais, em casa, a gente aprende assim: não pode fazer o mal. Olha, não pode fazer o mal. Você não pode fazer o mal. Você não pode entrar no caminho do mal. Você não pode fazer o mal. A gente aprende, em algum momento da nossa existência, que nós não podemos fazer o mal e que não fazer o mal é suficiente. Passam-se os anos, passam-se os tempos, a gente passa a vir na casa espírita e nós aprendemos mais uma coisa. Não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Precisamos fazer o bem. E pega a cesta, tá cheio de cesta básica, e leva nas comunidades e tal. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. E aí nós vamos entrar numa terceira etapa, já que a gente quer se deliciar com as bênçãos do Criador à nossa volta, não basta mais fazer o bem, é necessário ser bom. Não basta mais fazer o bem, é necessário ser bom. Tem uma definição de ser bom do Huberto Roden, que diz assim: ninguém pode ser firme e fecundamente solidário com os homens se não for sólida e profundamente solitário em Deus. Ninguém pode ser firme e fecundamente solidário com os homens se não for sólida e profundamente solitário em Deus. Muito bem. Ninguém pode ser fecundamente solidário, fazer o bem para as pessoas, se eu não estiver intrinsecamente ligado, solitário com Deus. Trouxe uma frase para completar que diz assim: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que ao final das contas, é tudo entre você e ele. Nunca foi entre você e os outros. Aí hoje eu não vou poder ir na palestra. Eu não poderia vir aqui. Por quê? Eu tenho um compromisso com a Cris. Não, eu não me comprometi com a Cris. Me comprometi com ele. Já que eu vou falar dele. Eu preciso hoje doar uma cesta básica que eu prometi para a Sônia que eu vou levar uma cesta básica lá no Ceia. Mas se eu não levar, ela vai ficar chateada. E não vai dar para eu comprar, surgir umas outras despesas. Depois eu explico para a Sônia. Não é para a Sônia, é para ele. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Olha, eu adoro fazer um trabalho social de sábado de manhã, a gente vai nas comunidades, mas eu não suporto aqueles trabalhadores que estão comigo. Não vou mais. E vou avisar lá que eles têm que mudar. A gente vai criando mecanismos
para a gente dizer que o bem que nós deixamos de fazer é por causa dos outros. Mas, na verdade, eu não devo nenhum tipo de nenhum tipo de justificativa para aqueles que estão comigo, vamos falar assim, na horizontal. Eu devo para aquele na vertical. E aí, eu posso fazer o bem e não ser bom? Eu posso fazer o bem e não ser bom? Posso, né? É fácil. Vamos dar um exemplo. Eu chego lá na minha casa e bato em todo mundo. Brigo com a minha mãe, espanco meu filho, faço um fuzuê danado. E aí, eles vão lá na delegacia e fazem um boletim de ocorrência. Aí me chamam na delegacia, depois eu vou lá no juiz, vou explicar, o senhor me desculpa, eu estava muito nervoso aquele dia, puxa vida. Tá bom, então vou fazer o seguinte, como você é réu primário, é um cara legal e tal, faz palestra lá no CEA, também conta, aí a gente vai fazer o seguinte, você vai distribuir 10 cestas básicas por mês durante 1 ano ali na comunidade da Baracela. Tá bom. Mas vou. Toda uma vez por mês, domingo de manhã, eu chego lá na Baracela, uma cesta para a senhora, uma cesta para a... Ai, como o Carlos é bom, como ele é legal. Todo mês eu estou me moendo. Quantos meses faltam? 7. Pega o papelzinho e manda para o juiz. Falta só 6. Falta 5. Estou fazendo bem. Mas eu sou bom? Não. Não sou. E fazer o bem e não ser bom, que já é um avanço muito grande. Olha lá, nós não estamos aqui dizendo que... nós já estamos subindo de patamar. Nós estamos querendo algo a mais. Nós queremos o prêmio, que é a água que vai jorrar pela vida eterna em meu coração. Então, esse prêmio prometido por Jesus, eu preciso me purificar. E me purificar é me limpar de todas as minhas mazelas e defeitos que eu escondo dos outros, mas não consigo esconder dele. E na medida em que eu vou tentando fazer isso, eu vou me tornando bom. Porque quando a gente passar para o lado de lá, nós que aqui estamos, os trabalhadores e os espíritas, nós vamos morrer e vamos passar por lá dentro. Então, imagina, por exemplo, que aqui nós estamos fazendo uma série de coisas aí, a gente trabalha na Baracela, a gente vai nas comunidades, a gente leva cesta, a gente leva café para as crianças, a gente faz um monte de coisa. Aí a gente passa para o lado de lá, e aí nós, já estamos num estágio melhor, porque a gente já faz o bem. Agora nós vamos fazer o bem do lado de lá, legal, aí vem lá os espíritos superiores, nossos mentores, e pergunta assim, Carlos, puxa vida, legal, você passou a vida inteira entregando cesta básica, leite, fralda, bacana, legal, muito bacana. Vamos colocar você para trabalhar aqui, que bacana, legal, muito bem. Aí eu pergunto, mas e as cestas para eu dar? Não, aqui não tem cesta. Aqui não tem fralda, não tem leite. Mas eu vou dar o quê? Aí é que pega. Porque hoje, eu, por exemplo, me vejo muito nessa condição, e assim, seguindo os princípios espíritas, que nós damos aquilo que nós temos. Mas ser bom é além, é dar o que nós somos. E aí não tem fingimento. Fazer o bem é dar o que você tem, é dar um objeto, é dar um prato de comida, não importa o grau social da pessoa. Fazer o bem é dar algo que você tem. Muitas vezes a gente até fala, eu não tenho nada para dar esse mês porque acabou o salário e o mês não acabou, então não estou dando nada. Mas fazer o bem, em um resumo geral, é dar o que tem. Ser bom é dar o que nós somos. O que eu sou? Eu vou me sentar
eu vou me sentar num abrigo de idosos e eu vou ficar 2 horas conversando com um velhinho. Vou dar amor para ele. Nossa, mas eu não posso nem chegar perto da minha sogra, que é velhinha. Entendeu? Como que eu posso dar amor para o velhinho no abrigo, mas eu não chego perto da minha sogra? Ou do meu pai? Ou dos velhinhos da família? Porque ali eu não suporto. Eu fico 2 minutos, eu falo, ela já não ouve. Pôs o aparelho? Cadê o aparelho? É assim que nós fazemos. A paciência é um segundo. Ah, mas eu quero visitar um abrigo de idosos. Porque nessas horas a gente recebe as palmas, né? A gente recebe palmas daqueles que estão na nossa horizontal. Mas aquele que nós temos que prestar contas na vertical sabe muito bem, olha, você não vai fazer isso, não é a sua área, não é a sua área de atuação. A sua área de atuação ainda não é essa. É como eu falar assim, você gostaria de passar um fim de semana na minha casa de Caraguatatuba? Aí você vai falar, puxa, muito obrigado, me dá a chave. Mas eu não tenho. Não tenho casa em Caraguá. Mas eu gostaria de dar a casa, mas não tenho. Porque eu só posso dar aquilo que eu sou dentro de mim. Eu quero conversar amorosamente, eu preciso ter amor. Eu quero conversar com serenidade, eu preciso ter serenidade e paz dentro de mim. Eu só consigo passar de mim, a minha essência para o outro, aquilo que eu sou. E aí não dá para mentir. Em 5 minutos de conversa aparece o Carlos, que faz o bem, que visita as comunidades, que ajuda as pessoas, mas que internamente é um poço de ódio, de raiva, de orgulho. Então, essa ligação não se faz com Deus. E aí, naturalmente, essa fonte a jorrar dentro de mim não se realiza. É necessário o esforço pessoal da mudança. É um estágio acima. Nós estamos buscando um estágio acima. Nós queremos mais. Nós queremos mais do que dar o prato de comida. Nós queremos mais do que dar o dinheiro. Nós queremos mais do que dar o leite. Nós queremos olhar para essa pessoa, para esse jovem, para essa família, para esse morador em situação de rua. Nós queremos nos colocar na condição dele com compaixão, com o sentimento de amor. O que eu posso fazer para lhe ajudar? Mas quando eu falo o que eu posso fazer para lhe ajudar, eu preciso ter legitimidade. Eu quero lhe ajudar, mas quero mesmo. E eu ajudo mesmo, e eu tenho vontade de ajudar. Tem uma passagem em Atos de Paulo. Paulo estava em Éfeso, fazendo o seu trabalho de divulgação da Boa Nova, e Paulo curava, Paulo curava, Paulo fazia milagres em nome de Jesus. Paulo impunha as mãos. Dizem que até a sombra de Paulo de Tarso curava. Fazia processos de desobsessão. Retirava espírito maligno das pessoas só pela proximidade. Paulo chegava, em nome de Jesus, saia. E os espíritos saíam. Obedeciam Paulo, que pregava a boa nova do Cristo por toda aquela região. Porque Paulo era Paulo. Em Éfeso, tinha 7 filhos de um sacerdote chamado Seva, que também faziam isso. Retiravam espíritos malignos. E eles veem que Paulo está tendo o maior sucesso, está fazendo uma limpeza geral, onde ele encosta, todo mundo fala de Paulo. Pegavam os lenços de Paulo e colocavam em cima das pessoas e espantavam os espíritos malignos que ali estavam, faziam desobsessão através das vestes de Paulo. E esses filhos de Seva, 7 filhos que espantavam, pera lá, vamos fazer também. E aí, certa vez, eles fazem uma roda no meio de um homem que está possuído por um espírito maligno, impõem as mãos e falam: em nome de Jesus,
aquele que Paulo prega, saia espírito. Em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, saia espírito. O espírito olha para ele assim, para eles. Eu sei quem é Jesus e conheço Paulo. Mas e vocês, quem são? E agarra eles, que a passagem de Atos mostra que eles saem correndo, nus, são violentados pelos espíritos e saem nus correndo, porque não tinham legitimidade. O Espírito sabia que eles falavam em nome de Jesus, que eles pregavam como Paulo pregava, mas não eram Paulo, não conheciam Jesus, não faziam o que Jesus ensinou. Não tinham legitimidade, não tinham credibilidade. E, portanto, não valia nada. Não dá para esconder de Deus se nós somos ou não bons. Eu posso estar falando aqui, fazendo bem, mas só Deus é que sabe dentro da minha cabeça, dos meus sentimentos, do meu coração, aquele que efetivamente eu sou. De qualquer forma, eu fiz uma enquete. Eu criei uma enquetezinha para a gente terminar, para a gente ver em que estágio nós estamos de ser bom. Ok? A gente vai fazer uma enquete, são 4 etapas, né? A gente vai saber se nós já estamos caminhando para ser bom. Cada um de nós tem uma parte. Então, vamos lá. Primeira coisa. Se alguém lhe bate, lhe ofende, se alguém lhe dá um tapa, se alguém te fala mal de você no WhatsApp, te manda uma mensagem já te xingando, liga para você, você já também responde à mesma altura, olho por olho, dente por dente, e não leva desaforo para casa? É isso? Depende da pessoa, mas é aquela pessoa. Porque Jesus fala que a gente tem que amar os inimigos, mas não precisa amar também, né? Só suportar, mas justamente aquela pessoa que falou uma coisinha que eu achei outra, eu vou levar isso para casa ou já vou responder à altura, já vou gritar e vou me melindrar? Já vou responder. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Jesus deixa muito claro que olho por olho, dente por dente, e até a vinda dele. Após ele já não é mais o olho por olho, dente por dente, é o amar a Deus e amar o próximo. Mas a gente continua no olho por olho. Pisou no meu pé, opa, ele quis pisar no meu pé. Não, ele quis pisar no meu pé. Assim. Bom, esse é o primeiro estágio. Se nós nos identificamos com esse primeiro estágio, estamos maus. Estamos na roça. Tem chão ainda. Tem chão. Precisamos subir um pouquinho. Então vamos lá. Nesse primeiro estágio, a gente responde à altura e ainda vira para as pessoas que perguntarem e fala: e se fizer, eu faço de novo. E vou te falar. Se vier para mim, vai levar de novo. Não tem essa para mim, não tem isso não. Esse é o primeiro estágio. Bom, o segundo nível da enquete de 4 é aquele assim: eu sou agredido, eu sou provocado, eu respondo, mas me arrependo. Não devia ter falado isso. É a esposa. Amiga, de manhã, ela chega para você e fala: o fogão não está ligando, precisa comprar outro. A geladeira está comprando, precisa comprar outra geladeira. Não vou falar nada. E você fala. E responde, né? E aí, ela sai de casa brigada com você, porque você respondeu. Aí você passa o dia arrependido. Eu não devia ter respondido, não devia ter brigado, não devia ter ofendido, porque ela falou do fogão, mas eu já falo da mãe dela. Não tem nada a ver com o fogão. Fala da mãe dela já entra no meio. Quer dizer, vira uma agressividade, é uma resposta contra a outra. A minha esposa sai para trabalhar nervosa, chateada, e aquilo para mim, nossa, aquilo fica horrível. Um sentimento de culpa, arrependimento,
eu falo assim, puxa, ai Deus, se eu pudesse voltava no tempo para não falar. Mas infelizmente, se voltasse no tempo, eu falaria de novo, porque eu não tenho autocontrole, mas me arrependo. Olha que bacana, é bem diferente do primeiro. O primeiro pisou no meu pé, eu piso também e não me arrependo e faria de novo. O segundo, eu piso no pé, mas eu me arrependo. Eu não deveria ter respondido à altura, mas eu não tenho controle. Essa é uma fase que a gente se identifica bem em casa, com os familiares, no trabalho. Eu não devo falar, mas eu falo, eu devia ter ficado quieto, né? Puxa, falei e não devia, fiz e não devia, de novo. Eu acho que a gente está nesse segundo nível, que a gente já entende a importância de não fazer o mal, não responder com o mal, né? Não responder com a maldade. Se é provocado, ainda mais em tempos de redes sociais, às vezes não dá tempo, você já responde. Pessoa, às vezes a gente conversa em casa, a minha irmã, você viu como ela escreveu para mim no WhatsApp? Ela já respondeu gritando. Cara, mas ela respondeu em letras maiúsculas? Não. Mas como você sabe que ela estava gritando? É o jeito de escrever. Às vezes a gente recebe uma resposta na rede social, no WhatsApp, né? E a gente olha e fala, nossa, a pessoa está agressiva. Mas não, como que a gente sabe que ela está agressiva, né? Poxa, precisava escrever isso? Mas a pessoa não escreveu, eu que estou achando. Bom, aí nós temos o arrependimento, legal. O primeiro a gente faz e faria de novo, o segundo a gente faz, não consegue se controlar, a gente responde à altura, e aí a gente pega e se arrepende. Aí vem o terceiro, que é, eu fui ofendido e eu não reagi. Parece uma bomba dentro. Não vou falar. Eu tenho uma experiência dessas que é assim algo para mim impressionante. Certa vez minha mãe mandou, houve um problema entre ela e meu pai, minha mãe já faleceu, muito sério, e ela me mandou um áudio no WhatsApp. E nesse áudio ela falava assim, muito triste, chorando o que o meu pai tinha feito, família. Então, a nossa questão, o nosso aprendizado, pessoal, é família, hein? Mas eu não tenho a família que eu gostaria de ter. Mas você tem a família que você precisa ter. Família. E aí, meu pai, eu cito muitos casos de família, porque não tem ninguém aqui nessa sala que não tenha problema de família, né? Porque família é aprendizado. Família é semeadura. E eu me lembro que nesse dia minha mãe mandou um áudio chorando e tal, de um problema que tinha ocorrido. E eu peguei ali na respostinha, lá responder, levantei o negocinho, botei e falei, mãe, a senhora passa isso para o pai. E comecei. E durante 2 minutos eu falei para ele. Mas eu falei cada coisa absurda, que parecia que não era eu que estava falando. Durante 2 minutos eu descarreguei um ódio que eu não sabia nem que eu sentia por ele. E na hora de enviar, eu mudei de ideia e apaguei. 2 minutos eu precisei. Se eu tivesse mandado aquele áudio, teria sido uma coisa terrível para mim e para quem fosse receber. Mas eu falei, e em 2 minutos, aquele ranço, aquela energia ruim, aquilo se desprendeu, e ao invés de apertar a flechinha, eu apertei o lixinho. E agradeço a Deus todos os dias por ter feito isso. Então, é o autocontrole. É a terceira fase. São raras ainda, mas é a terceira fase. A gente recebe no nosso lar, a gente recebe a maldade, a provocação e tal, e aí a gente se controla e não responde. Ou melhor, a gente pensa com calma e depois a gente até responde, mas só como uma forma de aprendizado, não de humilhação, de serenidade, de tentar efetivamente pagar o mal com o bem. Já temos na nossa cabeça, nessa terceira fase, pagar o mal com o bem. Eu sei que o meu pai é alterado, eu sei que o meu irmão é difícil. Quando eu olho o áudio dele, eu não posso responder, eu não posso deixar me contaminar com a energia que vem do meu vizinho, com a energia que vem do meu colega de trabalho que me provoca todas as manhãs.
eu tenho que me controlar. Então, sou eu que tenho que me controlar. Sou eu, é dentro de mim, é o autocontrole. Depois desse controle, porque como a minha esposa sempre diz, e Deus fala para eu ouvir ela, e eu ouço, né? E ele falou uma vez para eu ouvir ela, quando ele conversa comigo, eu não ouço, ele fala com ela. Mas ela fala uma frase, algo, não é o que nós falamos, é o como nós falamos. E a gente perde a razão numa conversa com argumentos sólidos, porque nós estamos desequilibrados. Ao invés de nós falarmos com calma, a gente quer pular no pescoço da pessoa. Esse é o terceiro nível. Recebe uma provocação, recebe uma maldade, lida com ela, dilui, deixa a luz penetrar, acalma, e depois você responde com calma. Sem mais maldade, sem rancor, sem ódio e sem orgulho. E a quarta, para encerrar, para saber se nós somos bons efetivamente, se o nosso coração está purificado, é quando alguém faz alguma coisa ruim para a gente. Poxa, Carlos, você viu o que ela fez para você? Você viu o que ele fez? Fez o quê? Hã? Do quê? Pô, pisou no seu pé? Não senti. Nossa, você não viu o que ele falou de você lá no WhatsApp? Não. Mas você não percebeu? Eu li, mas não achei nada. Como nada? Está te provocando, está te xingando. Não achei isso. A pessoa não mais se ofende. Não se melindra. É a serenidade. É sentir a presença de Deus dentro de nós, lidar com essa energia boa e converter tudo que é ruim, tudo que é maldade, em coisa boa. É aprender a lidar com aqueles que nós nos relacionamos. Ser bom é uma liçãozinha de casa que começa dentro de nós. E na medida que nós vamos fortalecendo esse sentimento, a gente vai recebendo cada vez mais na vertical e distribuindo na horizontal. Dessa forma, nós vamos nos tornando luz em nossas famílias. Uma palavra que o pessoal usa bastante, nós passamos a ser o esteio, aquele que sustenta a família, o cimentinho que cola os azulejos. Nós deixamos de ser aqueles que provocam e desintegram, e brigam e xingam, e passa a ser aquele que, não, vamos com calma, deixa estar tudo bem. Isso é ser bom. Ser bom é um trabalho longo, demorado, em que nós vamos ter altos e baixos, mas a gente vai percebendo uma serenidade dentro de nós, uma paz profunda, o sentimento de Deus dentro de nós, e tudo à nossa volta tem uma outra cor, tem um outro brilho, e nós temos um outro olhar para a vida. Deixo de me sentir irritado só de olhar para você, mas eu passo a sentir amor, compaixão. Ser bom é muito além de fazer o bem. E é isso que eu desejo para todos vocês, para mim principalmente, cada um de nós em um determinado estágio, que nós possamos ser luz nas nossas famílias, nós possamos ser estrelas, nós possamos deixar a nossa marca e a marca do bem. Que assim seja, graças a Deus. Amém.